Olá, meus irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero falar sobre a decepção do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. No tempo de vida dele, quando estava no meio dos judeus, ele teve alegrias e também decepções, e grandes foram as decepções. Quando o Senhor Jesus Cristo vai tecer uma série de comentários sobre os líderes religiosos da época. Se você for observar no livro de Mateus, capítulo 23, todo o capítulo, Jesus estava decepcionado com a liderança judaica, com os líderes religiosos, e ali não tinha nem um apóstolo, nem um pastor, nem um presbítero e nem um evangelista. Ali tinha os escribas e fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes. Esses eram as lideranças do tempo do Velho Testamento. E eles deixaram de observar a principal coluna que foi estabelecido por Moisés lá no Monte Sinai, quando as bênçãos foi decretadas sobre os dois montes. Um monte recebeu as bênçãos, o Monte Gerizim. O Monte Ebal recebeu as maldições. Em outras palavras, os obedientes seriam exaltados, abençoados. Os desobedientes seriam humilhados. No tempo do Senhor Jesus Cristo, vemos que ele veio fazer muitas coisas. Entre essas coisas, ele veio para fazer a transição do Velho para o Novo Testamento. E Jesus Cristo, no seu tempo, observando os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os sacerdotes, ele observou que eles trocaram os valores, deixaram de socorrer o órfão e a viúva, deixaram de abençoar a tribo de Levi com os dízimos, com as ofertas, porque eles começaram a roubar os dízimos e as ofertas que entravam no templo. Tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Mas vejamos, o Senhor Jesus parece que decepcionado. Ele dá uma série de advertências no capítulo 23. Uma certa ocasião, perto desses dias, ou talvez no mesmo dia, ele estava ali em Jerusalém, no centro de Jerusalém. Os discípulos, então, capítulo 24 de Mateus, os discípulos chamaram o Senhor Jesus para mostrar para ele a beleza do templo, porque o templo tinha sido reformado por Herodes. Estava muito lindo. O templo era o orgulho do povo judeu. E quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos se aproximaram dele para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra sem que seja derribada. Olha, eles esperavam o Senhor Jesus elogiar o templo, mas Jesus, decepcionado com a liderança, ele teceu agora, em Mateus 24, uma das grandes e poderosas profecias de juízos que viria
que viria sobre o povo judeu. Vejamos. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, em particular, 4 dos seus discípulos, e lhes fizeram a seguinte pergunta, uma pergunta só, mas nessa pergunta foi 3 perguntas. Note, Pedro, Tiago, João e André lhes fizeram esta pergunta. Quando serão estas coisas, Senhor? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note, estas coisas, tua vinda e fim do mundo. Olha a resposta do Senhor Jesus Cristo para eles. Respondendo, Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém engane vocês. O Senhor Jesus estava preocupado porque o engano já era lá naquele tempo e o engano viria depois dele partir. E assim que o Senhor Jesus parte para a glória de Deus, alguém usado por Satanás, por inspiração satânica, escreve um livro chamado Talmud. E o livro que os judeus observavam era a lei e os profetas, o Pentateuco, a Torá. Mas alguém usado por Satanás, com inspiração satânica, fazem o livro chamado Talmud e coloca para os judeus observarem. Em pouco tempo, os judeus igualaram o Talmud. É o que pensamos, é o que analisamos. Em pouco tempo, os judeus começaram a meditar no Talmud. E muitos deles colocaram isso como regra de fé. E no Talmud tem afirmações grotescas. Que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus é um falso profeta, que Jesus teve um caso com Maria Madalena, entre outras aberrações. Os judeus não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, não receberam. Está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10 e 11. Ele veio para o que era seu, e os seus, os judeus, não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Vejamos o que acontece. Jesus então disse para eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Note uma coisa. Se alguém vir dizendo que é o Cristo, a igreja não engana, aos crentes não engana, mas aos judeus já foram enganados. Porque muitos já vieram dizendo: eu sou o Cristo, e tem outro para chegar. E eles estão aguardando. Porque o Jesus verdadeiro eles não receberam. Eles estão aguardando outro. Eles foram advertidos por Jesus Cristo. Jesus chegou a dizer para eles: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. E é o que eles estão aguardando, o Messias. Mas o Messias que vai chegar para eles não é o verdadeiro, é o falso. É o anticristo. Mais uma vez eles serão enganados. É cumprimento da palavra de Deus. Note, Jesus, decepcionado em todo o capítulo 23, agora Jesus deixou uma profecia estarrecedora a respeito do povo judeu, dizendo que o templo dele seria derrubado. E Jesus Cristo chegou a dizer:
Não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. E isso aconteceu 37, 38 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. O general Tito sitiou toda a cidade de Jerusalém. Houve uma grande matança. Crianças, mulheres, velhos e velhas. O Senhor Jesus deixou advertido para eles. Em Mateus capítulo 24 e verso 15, Jesus Cristo já advertiu: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Esta abominação da desolação aconteceu 100 e poucos anos antes de Jesus Cristo, quando o general Epifânio IV entrou na cidade e sacrificou um porco dentro do templo. Já era um sinal para os judeus, mas eles não observaram e houve uma perseguição nesta época. E agora, já depois de tudo isso ter acontecido, o Senhor Jesus fala de outra abominação. É uma abominação futura. E olha o que ele disse aqui. Quando, pois, virdes que a abominação e desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás. 37, 38 anos depois, acontece essa coisa terrível, esta abominação, em outras palavras, esta perseguição, morte. Segundo a história, quase 1 milhão de pessoas morreram nesse tempo. Boa parte daqueles que tinham avisado por Jesus Cristo observaram e fugiram. Deu-se então a diáspora em todo o mundo. Essa diáspora já foi profetizado pelos profetas Ezequiel, Jeremias, Isaías. Porque eles não observaram a palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o Senhor Jesus disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai-vos, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Esta palavra aqui é exclusiva para os nossos dias. É o tempo em que estamos vivendo. Mas vejamos. No 8 diz: mas todas estas coisas são princípio de dores. Muitos estão dizendo que os princípios de dores já passaram. Outros estão afirmando que nós estamos no princípio de dores. Mas o princípio de dor aqui é para o povo judeu. E hoje eles estão lá apreensivos porque a faixa de Gaza estão lutando contra os judeus, está uma briga, uma guerra localizada. É o cumprimento do versículo 8, princípio de dores, mas ainda não é o total cumprimento. Porque, biblicamente falando, o princípio de dores vai acontecer para eles depois do arrebatamento da igreja. Por quê?
Porque depois do arrebatamento da igreja, é claro que não vai dar para ler os versículos aqui para não tomar muito tempo, mas você que é curioso, analise esses versículos, esses capítulos que vou dizer. Logo depois do arrebatamento da igreja, princípio de dores, não só para os judeus, mas para o mundo. Porque haverá choro, pânico, decepção e angústia em toda a face da terra. Assim que o arrebatamento passar, note, haverá desespero em toda a terra. Por quê? Porque haverá carros batidos em todos os lugares. Porque a colheita dos santos de Deus aconteceu. Quem são esses santos de Deus? Não é uma alusão ao povo judeu, não. Os santos de Deus que desaparecerão da terra foram homens, mulheres, seres humanos, que deram crédito à pregação da graça, à pregação do Evangelho da Graça e aceitaram a Jesus Cristo e procuraram viver uma vida santa e piedosa diante de Deus e diante da sociedade, esperando o arrebatamento. O arrebatamento não é muito falado, não é muito pregado. Nos nossos dias, até certos pastores não estão acreditando mais no arrebatamento. Mas acreditando ou não, é algo que está escrito, vai acontecer. E quando ele acontecer, o mundo entrará em pânico, em caos total. Porque em todos os lugares vai ficar as roupas, os pertences dos cristãos espalhado como um testemunho vivo para o mundo. E o pânico se aplacará. Morte em todos os lugares. Milhões de mortos em toda a face da terra. Começo de dor. Começo de dor para Jerusalém, para Israel e para o mundo. Começo de dor não é para a igreja. Note uma coisa, a grande colheita aconteceu, milhões sumiram instantaneamente e milhões ficarão mortos dentro dos carros, os desobedientes, e outros ficarão feridos dentro dos carros, de ônibus, de trens. Aviões cairão em todo o mundo. Não dá para descrever tudo isso em pouco tempo. Não dá. Os hospitais cheios não vão poder dar assistência. O corpo de bombeiro não vai vencer as ocorrências. A polícia militar não vai vencer as ocorrências. Porque muitos deles estarão decepcionados nesse tempo, sabendo que pai ou mãe ou esposa ou filhos também desapareceram. Mas vejamos aqui, todas essas coisas são princípio de dor. É o princípio de 7 anos de tribulação e de grande tribulação. E dentro deste princípio virá 7 primeiros juízos, 7 selos, 7 segundos juízos, 7 trombetas, 7 terceiros juízos, 7 taças. Quem suportará tudo isso? E ainda muitos estão pregando e afirmando que nós, igreja, estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Não, não estamos esperando a segunda vinda de Jesus Cristo, não.
porque a segunda vinda de Jesus será assombrosa, espantosa. É a própria palavra que diz: ai dos que aguardam o dia do Senhor, porque será dia de trevas, de densas trevas. Olha o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, verso 30. 29, 30. Olha o que diz. Logo depois das aflições daqueles dias. Que aflições daqueles dias? As aflições da grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas dos céus cairão, e as potências dos céus serão abaladas. Quem estará feliz, alegre, nesses dias? Quem? Ninguém. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos, em outras palavras, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Ninguém vai estar alegre, feliz, vendo Jesus Cristo voltar. Ninguém. Porque será dia de pavor. Quando Jesus chegou em sua primeira vinda, Jerusalém estava em festa. O povo estava alegre. Mas quando ele estiver chegando em sua segunda vinda, o povo estará em pânico, em desespero, se lamentando, porque Jesus Cristo virá muito diferente da primeira vinda. A primeira vinda ele veio humilde, como um cordeiro, simples e humilde, mas na segunda vinda ele virá como um leão, o leão nervoso, porque a Bíblia diz que ele vem nervoso, cheio de ira. E ele vem para cessar a Terceira Guerra Mundial. Leia Salmo 46. Ele vem para tomar as rédeas do mundo de Satanás. Quando ele vir, quem estará no domínio do mundo é o próprio Satanás. Mas Jesus Cristo chegando aqui, os reinos do mundo vão ser tomados para ele. Tem uma profecia sobre isso. Deus dizendo a Jesus Cristo: eis que te darei as nações por herança. Jesus Cristo está recebendo de volta as nações por herança que Deus prometeu. E ele virá cumprir outros protocolos. E quando ele estiver voltando, o seu anjo vai prender a besta e o falso profeta e lançar eles vivos no lago de fogo. Os primeiros a inaugurar o lago de fogo. Jesus Cristo vai prender o diabo por 1000 anos. E a terra então vai ser toda pacificada. Aí então vai se cumprir os protocolos bíblicos. Jesus Cristo vai julgar as nações. Os rebeldes de um lado, os íntegros de outro. Quem são os íntegros? Os judeus verdadeiros. E Jesus Cristo dará a sentença para os que estão à sua esquerda. Apartai-vos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive nu e não me vestiste. Estive com sede e não me deste água. Estive enfermo e não me visitaste. E para os que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber.
Te vi nu e me vestiste. Estive na prisão e foste me ver. Quando te vimos assim? E ele vai dizer, tudo aquilo que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Estarão dentro da grande tribulação, uns socorrendo os outros, e esses receberão galardão. Jesus cumprirá para com os judeus a promessa. Os mansos herdarão a terra, os judeus herdarão a terra. Não só o Israel de hoje, mas também parte de outros países, eles vão herdar. E dentro do milênio, os judeus serão postos por cabeça das nações e não por cauda. Veja lá em Ezequiel 47 e 48. Mas vejamos, no começo da grande tribulação, assim que o arrebatamento passar, o mundo estará em pavor. E aí estará então acontecendo a profecia que diz sobre os ais e as pragas para Israel e para todo o mundo. Mas olha no 9, depois da grande tribulação, o que os judeus vão sofrer. Então vos hão de ser entregue para ser atormentados e matar-vos-ão. Aqui não é para com a igreja, é para com o povo judeu. E vejamos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, o mundo inteiro estarão já sabendo que isso aconteceu e os judeus são culpados. Vejamos, então, no 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros se aborrecerão. É o tempo exclusivo da grande tribulação. Jesus está falando exatamente para o povo judeu. E surgirão muitos falsos profetas. Até naquele tempo vai surgir muitos falsos profetas. Nos nossos dias, o que impera não é falsos cristos, não. Mas nos nossos dias, o que impera é falsos profetas, falsas profetisas. No YouTube está cheio de falsos profetas e falsas profetisas, fazendo afirmações errôneas e falsas afirmações diabólicas. Ai dos profetas loucos, que diz o que pensa o seu coração. Está assim de falsos profetas. Se eu for dizer os nomes aqui, vai o tempo da mensagem toda. Mas tem aqueles que estão pregando o evangelho simples e puro do Senhor Jesus Cristo. Este canal é o Voz do Atalaia, o menor canal do YouTube. Propus no meu coração pregar simplesmente a mensagem simples do Evangelho de Cristo. Não ganho nada para isso. Não cobro para pregar. Não peço pix para ninguém. Faço isso com alegria, com prazer. Venha comigo nessa breve meditação. Dê o seu like. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Já quero encerrar, mas note uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, decepcionado com a liderança judaica. É só você ler lá todo o capítulo. Agora, no capítulo 24, ele deixou uma profecia de juízo para os judeus e para o mundo todo, para os desobedientes. Olha o que a palavra diz. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Parece que o povo gosta de ser enganado. Falsos pastores, falsos doutores, falsos profetas. E Deus usou os seus preciosos servos para deixar avisos para o seu povo, para a sua igreja.
Olha o que diz a Bíblia: o meu povo perece por falta de sabedoria. Por isso é o que o povo judeu tem sofrido muito e vai sofrer ainda, por não observar a realidade, as verdades da palavra de Deus. Agora é o tempo da igreja, e a igreja está sendo, boa parte dela, enganada, porque não lê Bíblia. Por isso tem hoje as nadires da vida, as vitórias da vida. Pastores, aleluias da vida. Agora tem um menino aí de 14 anos sendo enganado e enganando muitas pessoas. Profetas e profetisas do engodo, do caos, estão dentro hoje da igreja, disseminando heresias e grandes heresias. E o povo aplaudindo, dando amém para estas coisas. Judas já deixou dito, lá perto do Apocalipse, advertência. Judas 20, advertindo a igreja a continuar na santidade da palavra de Deus. Mas Pedro também deixou avisado: irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão no meio de vós heresia de perdição. E é o que estamos vendo hoje. É unção para todo lado. Pasmem. Igrejas outrora respeitada, líderes outrora respeitado, hoje disseminando heresias. Tem até escola de samba dentro de algumas igrejas. Daqui a um tempo, muitos cristãos vão ter que pagar para entrar para o culto, para assistir o culto, para ouvir o suposto pastor, o suposto ensinador, o suposto coach. As coisas estão piorando. Mas vejamos, o apóstolo Paulo também deixou advertência aos santos de Deus. Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Pedro disse, e Paulo disse, irmãos, eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos enganadores que não perdoarão o rebanho. E isso aconteceu. E ele disse também que no fim dos tempos haveria tempos trabalhosos, homens avarentos, soberbos, blasfemos, e muitas outras coisas está acontecendo nos nossos dias. A igreja do Senhor está prestes a ser arrebatada. E quando eu estou dizendo igreja do Senhor, eu não estou dizendo da Assembleia Batista, Metodista, Deus e Amor, Lagoinha, ou outra qualquer. Mesmo porque estas igrejas, esses ministérios estão dando escândalo diariamente. A igreja do Senhor Jesus é seres humanos que deram crédito à sua mensagem, foram comprados pelo seu precioso sangue e estão aguardando o arrebatamento. Não está aguardando a segunda vinda. Segunda vinda não é para a igreja. Segunda vinda é exclusiva para judeus. A primeira vinda foi para judeus e a segunda vinda também será para o povo judeu. O que é então para a igreja? Para a igreja é arpazo, arrebatamento. Para a igreja não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Eu quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas o que vemos hoje é o engano aí crescendo dia após dia. E somos advertidos por Deus, através dos seus servos, para não sermos enganados. Jesus disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Pedro disse,
Houve entre vós falsos profetas. Paulo disse que é para tomar cuidado, porque haveria homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem amor, sem afeto para com os bons. Devemos tomar cuidado. Quero parar por aqui. Mas note uma coisa. Devemos tomar cuidado para não sermos enganados. Porque nem tudo que reluz é ouro. Quando Paulo pregava, Paulo ensinava, tinha um grupo de cristãos judeus que observavam as Sagradas Escrituras para ver se Paulo estava ensinando bem. É o que devemos fazer. Analise se o seu pastor, se o seu pregador está pregando bem, está ensinando bem a palavra de Deus. Porque a demonstração bíblica é esta. Para os pregadores, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Infelizmente, muitos obreiros dos nossos dias estão chamando Jesus de Genésio e muitos estão dando likes, muitos estão dando amém, muitos estão aplaudindo esse pessoal. Devemos tomar cuidado. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante sobre todos vocês. Deus os abençoe.